Olá pessoal, tudo bom? Muito bem, vamos lá então para mais uma aula no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário, mais ou menos. Ok, então vamos para uma minuta de Bedichussa pequena para começar a ideia. Se conta que em Helem, uma vez tinha caiu neve, assim, bastante neve, não caía muito lá neve. E estava muito bonito o chão, parecia um tapete assim branco, uma coisa, eles ficaram muito impressionados. Só que eles perceberam que eles iam ter um problema técnico, porque o Gaba ele costumava de manhã cedo passar e bater nas janelas para acordar cada pessoa para vir para Chachris. Se ele fazer isso, ele vai pisar na neve, vai estragar aquela neve bonita e tal. Mas aí eles acharam uma solução que vai ser quatro pessoas, ele vai sentar numa cadeira, quatro pessoas vão levantar ele, e assim ele vai poder passar de janela em janela, sem precisar pisar na neve e estragar esse chatier, essa camada bonita de neve. Se preparando para o mês de Adar, etc. Ok? Muito bom. Vamos lá, senhores, para um novo capítulo. Ok. Vamos ver. Vamos abrir aqui essa nova folha aqui para trabalhar juntos. Aumentar um pouco o tamanho. Mais. Ok. Muito bom. Vamos lá então. Agora a gente passa ao capítulo Shin Haf. Shin Haf. Ok. Seif Aleph. Diz o Alter Rebbe, Asochet Zeitim, aquele que espreme azeitonas, Leutzi Mehem Shemen, para tirar dessas azeitonas o azeite, o anavim, ou ele espreme uvas, Leutzi Mehem Yain, para tirar dessas uvas o vinho, Hayav, ele fez uma proibição da Torá. Por quê? Ele está separando o líquido de dentro daquela fruta. O Kvanet Berbe Simen Shinhei, já foi explicado, Shekola Mefarek Kochen, todo aquele que separa o alimento, tira o alimento do lugar onde ele está colocado, o mashke, ou tira o líquido, Mimakom Shenitkasebo, do lugar onde ele está oculto lá, Reza Toldat Adash, tudo isso deriva da proibição de Dash. Dash é quando você pega os grãos de trigo, que eles estão cobertos na espiga de trigo, você quebra a espiga de trigo para tirar de lá os grãos, então isso é chamado de Dash. Assim também, você não pode, por exemplo, você não pode exprimir o suco de dentro da fruta, ou também não pode, por exemplo, tirar o leite no Shabat, você está tirando o líquido de dentro da vaca, que também está tirando o líquido de dentro da azeitona, de dentro da uva. Isso era praticado no Mishkan em relação às plantinhas que eles usavam. Então, às vezes, também tinha lá coisas que tinha que tirar desmanchar e tirar do lugar. Então, também tinha um certo tipo de dash. Então, daqui vem todo esse assunto, ok? Sritat Anavim, concluindo, espremia as uvas, leotzi yain, para tirar o vinho, vezeitim, e as azeitonas, leotzi shemen, para tirar o óleo. Isso é proibido pela Torá. Isso é chamado de mefarek, que ele está desmanchando, ele está tirando do lugar onde ele está grudado, desgrudando. E isso deriva do assunto de Dash,
que é o assunto de quebrar os grãos de trigo de dentro da espiga do trigo, ou no Mishkan, nas plantinhas, quebrar as plantinhas para tirar os grãos que estavam lá dentro da tipo vagem assim que tem dentro os grãos. Então também isso tudo está ligado com o assunto de Dash, que é quebrar as espigas de trigo. Ok? Agora, vamos seguir em frente. Aval Sha'ar Perot, mas já outras frutas, Mutar Lesoftan Min Torá. É permitido você exprimir elas de acordo com a Torá. Leotzi Memehem, para tirar o suco de outras frutas. Laranja, limão, abacaxi, maracujá. Hoje em dia tem maracujá aqui em Israel também, eles têm trazido congelado. É legal o maracujazinho. Então, aliás, em relação a brachá do maracujá, a brachá Rishoná, eu lembro quando eu estava no Brasil, me falaram que é aetz, mas tem uma discussão sobre isso. Tem opiniões que falam que é aetz, e tem opiniões que falam que é adamá. Então, tem uma regra que você está em dúvida se é aetz ou adamá, é melhor fazer adamá. Se ele fez aetz, ele saiu da obrigação, mas como tem uma machloket, é mais certo, a princípio, fazer adamá para o maracujá, ok? Enfim, outras frutas é permitido você exprimir, de acordo com a Torá. Presta atenção, não corre para fazer o seu suco no Shabat ainda, porque aqui o Alter está falando pela Torá. Daqui a pouco a gente vai ver o que acontece pelos sábios, ok? Se realmente é permitido ou não. Mas pela Torá é permitido, Leotzi Memehem, Mipnei Shekol Mei Perot, todos os sucos de frutas, En Alehem Torat Mashke, não são chamados de mashke, de líquido, pela Torá. Ou seja, eu falo a palavra líquido, certo? Líquido, suco de maracujá também é líquido. Suco de laranja também é líquido. Como assim? Eu posso falar que os únicos líquidos é só suco de uva e só azeite de oliva? Sim, isso que o Alter está falando, mas eu vou explicar por que é assim. Mas antes disso, eu vou falar só uma pequena piada que eu acho que eu já falei. Como a gente já falou que está se aproximando do mês de Adar, que falam que o Jânio Quadros, não sei se vocês estão lembrados, ele era um político famoso quando era jovem lá no Brasil, e diziam que ele era bebum, que ele tomava muito mashke. Você falou aqui de mashke. Só um segundo, senhores. Só um segundo. Ok, então ele era meio bebum, tomava muito álcool, e ele também sabia bem gramática portuguesa. Então ele fala que uma vez perguntaram para ele, Jânio, por que você bebe tanto? Aí ele falou, como ele sabia bem gramática, ele falou, bebo porque é líquido. Porque se sólido fosse, comê-lo-ia. Presta atenção na gramática correta aí. Comê-lo-ia, ok? Mas enfim, voltando aqui. A única coisa, qual é a proibição da Torá? A gente falou, pegar algo que está oculto no orel, no alimento, e tirar de dentro dele o mashke, a bebida. Ou seja, eu tenho a azeitona, que a azeitona é um alimento, dentro dela tem o mashke, tem a bebida, que é o suco de uva. Se eu espremo a uva ou a azeitona e tiro o líquido, aqui é o copo, e eu tomo isso, eu estou fazendo uma proibição pela Torá. Mas espera aí, laranja, se eu tenho uma laranja, também me parece a mesma coisa. Eu tenho aqui o líquido, o suco da laranja, eu espremo a laranja e aqui eu tenho também mashke, eu tenho também uma bebida que é o suco da laranja. Mas a gente tem que saber que a gente está falando aqui pela Torá, pela Halachá,
e pela Lashon HaKodesh, pela linguagem da Torá. Que quer dizer mashke? Mashke, aqui no nosso sentido, são só as sete tipos de mashke que tem Yad, Shachat, Dam. Ok? Yad, Shachat, Dam. Esses são considerados mashke pela Torá. Então, por isso, então a gente tem o vinho em relação a frutas. Os únicos que são chamados de mashke pela Torá, em relação a frutas, é o mashke que vem da uva e da azeitona. Na verdade, na língua portuguesa, líquido, também o suco de laranja também é líquido, também é chamado de suco. Mas a gente não está indo pela língua portuguesa e nem pelas regras da gramática portuguesa, e sim a gente está seguindo aqui as regras da Torá e das classificações da Torá. Pela Torá, o que é chamado de mashke é só o suco que sai da uva e da azeitona. Por isso ele está tirando o mashke de dentro da comida, isso é proibido pela Torá. Mas quando eu espremo a laranja é chamado de comida, ochel, e o suco que sai dela também é chamado de comida. De comida para comida. Na língua portuguesa tá ok, é bebida, mas a gente não segue aqui a nossa gramática, as nossas regras da nossa língua. Se a gente segue a língua da Halachá. Pela Halachá, só é considerado mashke aquilo que sai da azeitona e da uva. Talvez o motivo, não sei, enfim, essa vontade de Hashem, que esses são chamados de mashke, talvez porque essas são as bebidas mais importantes da pessoa, que é o vinho e o azeite de oliva, não sei, essa é uma explicação só, como se diz, eu estou pensando agora, não sei se está certo ou não, mas enfim, a regra é essa. Os únicos que a gente vai chamar de mashke é pela Torá, mas a gente não chegou pelos sábios, ok? Então vamos ver de novo. Aval shar perot, as outras frutas, laranja, etc., mutar lesachtar na Torá, é permitido você espremer de acordo com a Torá, leotzim mehem, para tirar os líquidos, mipnei shekol mei perot, todos os sucos de frutas, en alehem torat mashke, não são chamados de mashke, ela, exceto a yotzem min azeitim, aquilo que sai da azeitona, o min anavim, da uva. Em relação aos sucos que saem da fruta, esses são os únicos que são chamados de mashke. A água também é chamada de mashke, ok? Mas a água a gente não espreme de uma fruta. Em relação ao que sai da fruta, a gente tem ou azeitona ou uva. Ela Torá tochel alehem, o suco que sai de outras frutas, por exemplo, o suco da laranja, pela alahá é chamado de comida. Então você está separando de comida para comida, não tem problema pela Torá. Vereza que é uma fridocha é como separar uma comida de comida. Quando você separa o suco da laranja, a laranja é comida, o suco da laranja é comida, se separou comida de comida. Shem bom mishum efara, quem não tem essa proibição a proibição de separar. Shar perot e Torá, outras frutas pela Torá, são permitidas, porque o suco de outras frutas são chamados de comida e é só a separação entre comida e comida. Já a uva e a azeitona, o suco que sai deles são chamados de mashke, de bebida pela Torá. Quando ele separa a bebida da comida, na uva e na azeitona, aí ele faz a proibição da Torá. Mas até aqui é pela Torá. Ok? Só um minutinho. Ok, vamos seguir. Então, diz o Alter Rebbe, o Midivrei Soifri, de acordo com os sábios, Asur Lishot, é proibido você exprimir, afilo tutim verimoim, mesmo morangos, tutim, não sei se é morangos, pode ser morangos, framboesas ou algo dessa família, verimonim,
e romãs, me preenche miktzat ben adam, porque algumas pessoas, uma parte das pessoas, שיש להם הרבה תותים ורימונים, que eles têm bastante desses morangos, ורימונים, ou tem bastante romãs, הם סוחטים אותם לשם משקה, eles espremem essas frutas para bebida, que zeitim vanavim, como se fosse azeitona e uva, que são as bebidas mais clássicas, que são bebidas pela Torá, mas tem pessoas que também usam outras frutas de forma ampla para também fazer suco. Aqui ele traz o exemplo de uva e romã. Veio aí o Adam. E se tivesse assim tanta fruta também para outras pessoas tivesse, talvez a maioria das pessoas preferem comer o morango e a romã porque eles não têm tanto. E sabe, para fazer suco você gasta muita fruta, então eles preferem comer em vez de fazer suco. Mas vamos dizer, se o cara tem bastante dinheiro, ele pode comprar bastante, ou ele tem no quintal, ele tem uma árvore de romãs, ele está cheio de romã. E se outras pessoas tivessem também tanta abundância como essas pessoas têm, aí o gal que ninguém no sortan, também eles estariam acostumados a exprimir essas outras frutas de chemashke para fazer bebida. Ele fica por isso, qual nisso sortan de chemashke, todo aquele que espreme eles para fazer bebida, Moelet Machshavto ajuda o pensamento dele, funciona o pensamento dele, Liot Shemashke lembra aquilo ser chamado de bebida, Midivrei Sofrim, de acordo com os sábios, Venomrim Batla Dato Etzel Koladam, eu não vou falar que está anulado o pensamento dele para outras pessoas. Então, concluindo, Schitat Tutim Verimoinim, espremer morangos ou romãs. Então, apesar que pela Torá é permitido, porque o que ele espreme não é chamado de mashke de bebida, e sim comida, exceto azeitona e uva, mas como essas frutas têm pessoas que costumam fazer suco com eles, e outras pessoas também poderiam fazer se eles tivessem grandes quantidades, então como tem aqui um certo costume de pessoas de fazer disso suco, então a gente sim vai considerar pelos sábios líquido o que sai quando ele espreme esses morangos e essas romãs, e pelos sábios vai ser proibido espremer isso no Shabat. Segue o Alter Rebbe, aval, porém, she'ar peirot, outras frutas, she'en derech haolam nesachtan shemashke, que as pessoas não costumam espremer para fazer bebida, dainu lishtot meimehem, ou seja, beber a água, o líquido, o suco delas, mahmat, tzama o tanug, ele não costuma fazer suco dessas outras frutas por causa para saciar a sede dele, ou para ter o prazer daquela bebida. Então, se não tem o costume de usar aquelas frutas, pode ser que ele quer fazer um suco com aquela fruta para saciar a sede dele, para ter prazer daquela bebida, mas as pessoas em geral não costumam usar aquela fruta para fazer suco. En alehem shemash, que não tem aqui nenhum nome de bebida, afilo midivrei soifrim, mesmo pelos sábios, o mutar nesoftam no Shabbat, e aí vai ser permitido espremer essas frutas no Shabbat. Daqui a pouco a gente vai falar sobre prática sobre isso, ok? E apesar que esse Zé Sortan, apesar que esse que está espremendo, Mitkaven Shemashke, ele sim tem a intenção de fazer disso uma bebida, Batla Dato Etzel Koladam. A gente anula a opinião dele perante a maioria das pessoas que não usam aquelas frutas para fazer suco, então não teria nenhum problema. Veiesh Omrim, mas tem opiniões que falam Shekola Peirot
todas as frutas do mundo, asula sortar me devrei sofrim, é proibido você espremer de acordo com os sábios, letzorech memihem, para tirar o suco deles. Shekevan shezeh sochet, já que a pessoa que está espremendo, dator memihem nishtotam, ele tem a intenção de pegar esse suco para beber, mahmat samah, para saciar a sede dele, ou mahmat anugo, para ter prazer daquela bebida, ou afilo lerefuá, ou fazer alguma coisa que pode curar uma pessoa. Areem chashuvim mashkem e devrei sofrim. Tudo isso é considerado como bebida pelos sábios. Ve'en omrim batla da'ato etzel kol adam. E a gente não vai falar que está anulado a ideia dele para as outras pessoas, porque a gente vai de acordo com a intenção dele. Aval, porém, im da'atok dele tabel ben amachal, se ele quer usar aquele líquido para temperar e para acrescentar um gosto no alimento, isso vai ser permitido, como vai ser explicado na continuação. Vechen noagim lachmir במקומות הרבה, assim se costuma rigorar em vários lugares. אבל העיקר כסברה ראשונה, o principal é como a primeira opinião, que seria permitido você espremer outras frutas que não são parecidas com a romã e o morango. Outras frutas que não se costuma fazer suco, você poderia espremer pela pura lei. Mas pela segunda, o principal é como essa opinião, a primeira opinião. O Mikol Makom, porém, Bimkom Shenagu Lachmir em Leshanot. Nos lugares que costumaram rigorar de não fazer suco com nenhuma fruta para tomar, então a gente, nos lugares que costumaram rigorar, a gente vai rigorar nos lugares que costumaram rigorar. Ou, falando mais exatamente, o Talmud fala que se costuma rigorar, apesar que o principal da lei é que seria permitido, mas o costume na prática é rigorar nisso. Ok, vamos ver as perguntas agora sobre isso. Schitat Peirot, você espremer frutas. Shelor Regilim Lasot Mizeh Mashke, que não se costumam as pessoas fazer disso uma bebida. Avalhu, mas ele especialmente mitkaven leshemash, que ele sim tem intenção de fazer, mas as pessoas em geral não fazem. Dareshoná, a primeira opinião que o Alter traz, que aí não teria problema, como as pessoas em geral não costumam fazer suco, mesmo que ele resolveu fazer, não teria problema nem pela Torá, nem pelos sábios, não teria nenhum problema. Dashni, a segunda opinião fala que a gente costuma rigorar nisso, que se ele pessoalmente tem essa intenção, então sim teria problema. Defesa de Nifsaka Alahá, de acordo com qual opinião foi decidida a Alahá, foi decidida de acordo com a opinião que o principal da Alahá seria basicamente que é permitido, porque é permitido o quê? Você exprimir uma fruta que as pessoas não costumam fazer suco, mesmo que você tenha a intenção de fazer suco, mas na prática ele fala que se costuma rigorar nisso. Pode ser, por exemplo, talvez um exemplo que me vem na cabeça agora, a pessoa quer fazer suco de tomate, vamos dizer, ou de alguma coisa assim. Então a gente se costuma rigorar nisso. Mas o que a gente pode facilitar? Mesmo que a gente costuma rigorar, mas tem um ponto que a gente vai facilitar, que é espremer a fruta. O que a gente vai ver na continuação, que você pode, em geral, espremer uma fruta dentro do alimento, que aí não é chamado mashke. Todo o problema é que você tira da comida, da azeitona,
que é comida, você tira e você faz disso um mash, que você coloca no copo, e de alimento você transforma isso em bebida. Então, daí vem o problema no Shabbat. Mas, se você tem um alimento, você tem, vamos dizer, uma comida, e dentro desse alimento, da comida, não da bebida, dentro de uma comida, você quer espremer lá a uva para dar gosto na sua comida, aí vai ser permitido. Por quê? Porque aí você está fazendo de uma comida para outra comida. Porque como o suco da uva ele cai direto na outra comida, a uva é comida, e o prato que você está derramando também é comida. De comida para comida não tem problema. Esse é o motivo, por exemplo, também que a gente pega o limão no Shabbat, espreme dentro da salada ou no peixe, porque de comida para comida não tem nenhum problema. Agora ele vai falar que você não vai poder espremer da uva para um copo e do copo passar para a comida. Apesar que a sua intenção no final é que da uva chega até a comida, a gente falou que não tem problema de comida para comida, mas se você espremer primeiro num copo ou num prato, depois você jogar dentro da comida em relação à uva, vai ser proibido, porque tem um tipo de maritain, as pessoas podem ver, pensar que você está fazendo suco. A mesma coisa também tutim verimoinim, também morangos e como se diz, romãs, que as pessoas, tem certas pessoas que fazem suco, também ele vai falar que é proibido você espremer a romã dentro do copo e do copo passar para a comida, e sim, você teria que espremer direto da romã para a comida, ou da uva para a comida, ou da azeitona para dentro da comida, porque aí não tem maritain, aí todo mundo vê que você está usando para comida, aí não tem problema. Mas frutas que não se costuma fazer suco, que não são como romãs e morangos, aquelas frutas que não se costuma fazer suco, e só o fulano resolveu que ele vai fazer um suco com aquela fruta. Nesse caso, tem uma facilidade que você pode, pelo menos, você não pode. A gente falou que a gente costuma rigorar não fazer suco no Shabbat. Mas se você quer usar aquela fruta para o alimento, você vai poder receber aquilo num copo, num prato, e do prato passar para a sua comida. Você não precisa jogar direto, não vai ter maritain. Essa é a diferença entre que, na prática, todas as frutas a gente não costuma fazer suco para beber no Shabbat. É todas as frutas que costumam fazer suco. Mas qual é a diferença? Se é tutim verim, se é uva, ou mesmo morangos e romãs que se costuma fazer suco, você pode colocar dentro da comida direto, mas não pode colocar dentro de um utensílio para passar para a comida. Já em relação a frutas que as pessoas não costumam fazer suco, só ele resolveu que ele quer fazer o suco, ele teve essa resolução. Então, apesar que a gente costuma não fazer suco para beber, mas se ele quer usar para comida, pelo menos, ele vai poder colocar num copo e do copo passar para comida. Então, mais aquilo, o que a gente pode facilitar? Mesmo pela segunda opinião que vigora, e fala que mesmo frutas que as pessoas não fazem suco, mesmo assim é proibido espremer para tomar aquilo no Shabbat, mas a gente vai poder facilitar. Se ele quer colocar na comida, ele vai poder colocar num copo e do copo passar para a comida depois, não vai ter maritain. Mas na Hoveret Shel Yeshiva, na apostila da Yeshiva aqui de Tzfat, ele traz que hoje em dia, Be'amenu, quase todas as frutas as pessoas costumam usar para fazer suco. Todas as frutas,
hoje em dia a gente, em geral, vai considerar como tutem verimonium, como se fosse morango e como se diz, e romã, porque hoje em dia tem muita moda de fazer suco. Você tem suco disso, suco daquilo. Então, todas as frutas a gente pode falar que as pessoas costumam fazer suco. E o que a gente acaba recebendo de acordo com esse pensamento? Obviamente que é proibido você fazer suco para tomar. Tutem verimonium é proibido pelos sábios, de acordo com todas as opiniões. Hoje em dia, as nossas frutas vai ser proibido pelos sábios exprimir. E mais do que isso, a gente não vai poder exprimir num copo para depois passar para a comida. A gente só vai poder, hoje em dia, espremer direto dentro da comida, se ele quiser. Ok, vamos então seguir. Diz o Alter, então, Beamel, hoje em dia, então a gente falou, todas as frutas são, como tem moda de fazer muito suco, todas as frutas são como morangos e romãs, que você não pode exprimir para usar o suco, para beber, você pode exprimir só dentro da comida, e mesmo assim tem que ser direto na comida, e não no copo para depois passar para a comida. Diz o Alter Rebbe, no Save Bates, Limtzot befiv, se a pessoa vai, como se diz, vai chupar na boca dela, ele vai exprimir a fruta, mas não exprimir com a mão, não exprimir com o espremedor, e sim vai exprimir com a boca. Ele pega, vamos dizer, a uva e chupa o suco da uva ou seja, comer a uva obviamente não tem problema, mastigar a uva não tem problema. Mas aqui ele não vai mastigar, ele vai pegar a uva e vai chupar só o suco da uva e deixar o resto da uva na mão dele, a parte sólida vai ficar na mão dele. Limtzot befiv, chupar na boca dele o suco que está dentro da uva. A minhag, o costume é leaquel, facilitar. Afilo bezeisim veanove, mesmo nas azeitonas e nas uvas. O principal pela alahá é que é permitido. Kassorá Rishoná, como a primeira ideia que o Alter trouxe nesse seif, que a gente não se expandiu muito aqui, mas o Alter traz a opinião que fala que é permitido. Vamachmir, mas aquele que quer rigorar nisso, afilo bepato basar, mesmo em relação a um pãozinho e uma carne, já vou explicar o que é isso, tavó lava barra, que seja abençoado. Ou seja, pela alahá é permitido você chupar o suco da uva com a boca, você chupar o suco da azeitona, apesar que não sei se é muito fácil de chupar isso, mas teoricamente chupar a azeitona com a boca também seria permitido. Mas quem quiser rigorar nisso, e não somente nisso, mesmo que ele tenha um pão que ele mergulhou na sopa, ele vai chupar o suco, em vez de comer o pão, ele vai chupar a sopa de dentro do pão, ou a carne que estava mergulhada no molho, ele vai chupar o molho da carne, não vai comer a carne, pela alahá é permitido. Não é chamado que ele está exprimindo, mas se ele rigorar, e rigorar obviamente também na uva e na azeitona, que seja abençoado, mas pela lei é permitido. Ok. Limtzot zeitim vanavim, como a gente falou, limtzot, palavra me saiu da cabeça agora, chupar as azeitonas e as uvas é permitido pela alahá. Quem quiser rigorar, que seja abençoado. Lechem, o pão, shetaval be'ain, aqui ele fala o pão é a mesma coisa, né? Mas aqui o exemplo que ele traz é o pão que ele mergulhou no vinho, que estava absorvido com vinho. O basar shetaval bamará, com a carne que estava absorvida com a sopa. Então, pela alahá, você pode chupar eles do líquido, mas quem quiser rigorar nisso, que seja abençoado. O Mikol Makom, porém, Bechar Perot, outras frutas, Chutz Mizeitim Vanovim, exceto azeitona e uva, por exemplo, laranja, romãs, até que falamos, e tudo isso, romã e morango e laranja e qualquer outra fruta,
E este é aquele, pode-se facilitar em chupar com a boca e jogar fora o resto da fruta. Que este só aquele tem uma ideia de facilitar bimtzitzat perot, de chupar, deixar a pessoa chupar uma fruta, sem ter problemas no Shabbat. Porque a gente tem um lado de facilitar nisso, velomar e falar, derech achilatam kachal, o que você quer? Ele não está fazendo suco, ele está comendo. Tem pessoas que comem com bagaço, tem pessoas que comem só o líquido, chupam a fruta, então faz parte da alimentação normal no Shabbat, que não teria nenhum problema. Vechol shoderech achilá é tudo que faz parte da forma como as pessoas se alimentam. Não é chamado de trabalho no Shabbat. Então, por esse lado, em relação a azeitona e uva, também é permitido chupar, mas como tem tá ligado com uma coisa mais grave, etc. Então, quem quiser rigorar nisso, então que seja abençoado até. Mas outras frutas não precisa rigorar tanto. Chupar uma laranja sem comer o bagaço, chupar qualquer outra fruta, ele fala que não precisa rigorar, porque também você pode falar que essa é a forma normal de comer, você não pode proibir isso. Então, nem só de pergunta, como a gente falou, chupar as outras frutas, aqui você pode facilitar em geral, mas porque a gente pode falar também a svara, que essa é a forma de comer, apesar que na uva também você pode falar que assim a forma de comer, chupar a uva, mas talvez porque a uva tem um lado de ser proibido pela Torá, às vezes, etc. Talvez por isso lá queriam rigorar mais. Então, apesar que, como a gente falou, é permitido, mas quem quiser rigorar, pode ser bom. Diz o Alter Rebbe no Seif Gimel, Mashkin, as bebidas, os líquidos, Shezavo Beshabat Malehem, que saíram sozinhos da fruta. Você não espremeu. Mizeitim Vanavim, saiu líquido, saiu a bebida de dentro da azeitona ou da uva. Você tinha um cacho de uva e saiu sozinho. Às vezes as uvas vão se abrindo e saiu um pouco do suco de uva para dentro do prato onde estava a uva. Assurim Madlaerev, é proibido você tomar aquele suco até o final do Shabat. Apesar que você não tocou nisso, você não espremeu. O suco saiu sozinho da uva ou da azeitona. Mesmo assim é proibido você tomar. Por que não? Gzerá, um decreto dos sábios, Shema Ischot Beadaim, para a pessoa não chegar a espremer com a mão dele. Se ele começar a tomar aquele suquinho de uva que saiu sozinho, ele vai ver que aquele suco é muito gostoso, mas não tem muito que saiu sozinho, precisa de um copo inteiro. Aí ele vai se entusiasmar e vai agora espremer mais para ter mais suco. Então, para não chegar a esquecer. Então, os sábios decretaram, para ele não chegar a Shema Ischot Beadaim, talvez ele vai exprimir com a mão dele, dele estotar maior para tomar aquilo no Shabat. E Miumutarim, se a gente permitisse aquele suco que saiu sozinho, ele poderia também depois espremer e fazer mais suco. Vafilim azeitim vanavim, remondim lachilá. Mesmo se você falar que aquela azeitona e aquela uva, o plano dele não é de espremer, não é de fazer azeite, o plano dele não é usar aquela uva para fazer suco. Aquela uva ele comprou, ele pretende comer a uva, não pretende fazer suco. Então, será que você tem um rashash, uma desconfiança que ele mesmo assim vai querer espremer a uva? Porque se você fala, você tem uma uva que ele vai usar para vinho, aí tem boas chances que ele vai tomar um pouquinho no Shabbat e vai querer espremer mais. Mas aqui você fala, essa uva ele comprou para comer aquela uva, não para fazer suco. Mesmo assim tem problema, por quê? Rosheshim, a gente tem uma desconfiança, um rashash. Shema imalech alehem, talvez ele vai mudar de ideia no Shabbat. Ok, ele comprou no começo para comer a uva inteira, não para fazer suco. Mas quando ele tomar um pouco de suco, ele pode de repente ver que era bom, e aí mudar de ideia de repente, lesortane, aí resolver que ele agora decidiu espremer aquilo, leshemashkin, para tirar a bebida da uva ou da azeitona, como se costuma com as azeitonas e as uvas em geral, muitas vezes fazer o suco e fazer o azeite.
Então, pergunta 13. Mashkin shezavu me'aleihem, a bebida que saiu sozinha, sem a pessoa ter espremido no Shabat. Mizeitim, das azeitonas ve'anavim e das uvas, Beshabat. Madim estot mandou, qual a lei em relação a tomar esse suco e por quê? A gente fala que é proibido um decreto para ele não chegar a exprimir mais a uva e a azeitona. E mesmo que a intenção, isso é a próxima pergunta, vem azeitim vanavim, se aquelas azeitonas, aquelas uvas, omdim lachilá, ele tem intenção de comer eles, não de fazer bebida, veló lechem, ele não tem intenção de fazer azeite com aquela azeitona, veiai, não tem intenção de fazer suco de uva ou vinho daquela uva, madin madua, qual a lei se saiu sozinho o suco, mesmo assim é proibido ele tomar, porque ainda assim tem um decreto que talvez ele vai exprimir mais, porque ele pode mudar de ideia, apesar que a ideia agora é de comer e não beber, mas ele pode se arrepender. Avá, porém, mashkin, shezavu mitutim verimoinim, as bebidas que saíram sozinho no Shabat, dos tutim, dos morangos e das romãs, e todas as outras frutas iguais. A gente falou que hoje em dia quase todas as frutas também são iguais. Pode tomar ou não. Aí sim vai depender qual era a sua intenção daquela fruta. Se aquela laranja, vamos dizer, você tinha um plano de usar aquilo para comer e saiu o suco sozinho, aquela maçã saiu um pouco do suco dela ou daquela pera, e a sua intenção não era fazer suco com aquelas frutas, era comer aquelas frutas. E mesmo de uma relação, sua intenção era de comer elas. A mais que mutarim, a bebida que saiu sozinha da fruta, você pode tomar. Vem roshashim, shema e malech alehem lemashkin. E aqui a gente não tem um rashash, uma desconfiança, que talvez ele vai se arrepender e vai resolver fazer suco com aquelas frutas. Vem Erondim Mashkin, mas se aquelas frutas ele tinha intenção de fazer delas suco, a Mashkin Surim. Aí a bebida que vai sair dela sozinha no Shabat vai ser proibido. Se ele comprou aquela fruta para realmente fazer suco e sair um pouco do suco no Shabat, é proibido tomar aquilo, porque assim, aqui sim tem o Rashash, que ele vai espremer o resto. 15. O Ma'adin, qual é a Alaha, Leinians, em relação a esse assunto, Betutim Verimoinim, em relação aos morangos e às romãs, Madu, por quê? A lei é que depende se aquelas frutas estavam para ser usadas para comê-las, e aí, se o suco no Shabat, ele vai poder tomar, porque como aquela fruta está para ser comida, a gente não tem um rashash, uma desconfiança que ele vai querer espremer mais. E não se espreme também eles tanto como a azeitona e a uva que se espreme mais. Por isso, se a intenção dele era comer, a gente não tem um rashash. Mas, se a intenção dessas frutas era para fazer suco e sair um pouco do suco no Shabat, a gente sim vai ter que rigorar aqui. Segue o Alter Rebbe. Mutar, seivav. Mutar lishot, é permitido você espremer. Eshkol shelanavim, um cacho de uvas. Letoch hakdeirá, dentro de uma panela. Sheesh batafshel, que tem um cozido. Kdei letaken, para temperar, para melhorar o gosto daquele alimento. A ochel, consertar a comida. Shekol mashke, a bale ochel, todo o líquido que vai para uma comida, que ochel hashuv, é como se ele também fosse comida. Ele não é considerado de mashke. Todo o problema que a gente falou, você não pode criar um mashke no Shabbat, você não pode criar uma bebida. E o vinho é chamado de bebida. A bebida que vem de dentro da comida, a bebida que vem de dentro da uva é proibido você tirar. Mas se vai dar comida para comida, da uva para o cozido, comida para comida, não tem problema. Mas se naquela panela não tinha comida, é proibido você espremer lá dentro. É proibido você espremer
lá dentro, ok? Apesar que ele tem intenção de, na continuação, levar aquilo a uma comida, ou seja, ele espreme, vamos dizer, a uva dentro de um copo, mas não para tomar o suco, e sim daquele copo ele vai despejar dentro de um alimento, vai ser proibido fazer assim, tem que ser direto dentro do alimento. Mikomakom, ainda dava Nikal Klal, a coisa não está visível de forma nenhuma. Shobal Takenor, se ele espreme a azeitona dentro de um copo, não dá para perceber que ele está consertando aqui uma comida. Por isso, assume dever sofrimento, é proibido pelos sábios. E sim, se ele espreme a uva direto na panela, aí todo mundo vê que ele está usando aquilo para consertar o gosto da comida, para aprimorar o gosto da comida, fazer uma obra-prima. Então, aí é permitido, mas de um prato, de um copo, de lá para passar para o alimento, aí é proibido pelos sábios. Pela Torá é permitido, porque mesmo que ele espreme no copo, mas ele não está fazendo aquilo para beber. Ele vai espremer no copo e do copo ele vai jogar na comida. Então, aquele suco faz parte da comida. Então, pela Torá, ele poderia espremer a uva dentro do copo e do copo jogar na comida. Mas pelos sábios é proibido, porque a pessoa que vê ele espremendo dentro do copo, não dá para ver que ele está fazendo aquilo para a comida, parece que ele vai beber. Então, por isso é proibido pelos sábios. E assim também, em relação a tutim verimoinim, em relação a morangos e a romãs, também é proibido. É proibido você espremer no copo e do copo jogar na comida. A gente rigora também maritime. Então, resumindo tudo isso, Adin, Schot, Zeitim e Anavim, e a gente falou que hoje em dia todas as frutas em geral são como Tutim Verimônio. Como tem muita ideia hoje em dia, muita moda de fazer muito suco de todo tipo de fruta, então a gente considera tudo como se fosse Tutim Verimônio, como se fosse morango e romã. Por isso, todas as frutas hoje em dia, em geral, vai ser proibido você, obviamente, fazer para tomar o suco, e vai ser proibido também você exprimir num copo para jogar na comida. A única permissão que a gente vai ter hoje em dia, em geral, vai ser espremer aquilo direto na comida. Ou seja, você espreme direto na panela, no prato, que aí é da comida para comida, aí não tem problema, que aqui você não está criando uma bebida, na verdade, no Shabbat, quando você joga aquilo na comida. Então, ok. Adin, 16. A lei, lischot, espremer. Zeitim vanavim, azeitonas e uvas. Vechem tutim verimônia, a mesma coisa em relação a morangos e romãs, e hoje em dia em relação a todas as frutas em geral. Letor tafshil vatam, espremer aquilo dentro de um cozido. Qual é a lei, qual é o motivo? A lei é que é permitido. O motivo é porque você não está tirando bebida da comida, você está fazendo comida para comida. Comida para comida, não teria problema. 17. Adin verhatam, a lei e o motivo, lischot, você exprimir anavim vezeitim, uvas e azeitonas, assim também morangos e romãs, lecli dentro de um utensílio, um copo, um prato, shem bochel, que naquele utensílio não tinha comida, para depois acrescentar numa comida. Pela Torá seria permitido, porque é de comida para comida no final. Mas pelos sábios é proibido porque tem um maritime. Ok? Aliás, muitas vezes a gente usa, por exemplo, limão no Shabat. Limão no Shabat vai ser proibido para fazer suco de limão, mas vai ser permitido para temperar a comida no Shabat. Você pode exprimir o limão para temperar uma salada, etc. E se ele quer, por exemplo, fazer um chá com limão, não vai poder,
Porque o chá é bebida, você não pode espremer o limão dentro do chá, porque você está fazendo uma bebida no Shabat com limão, não pode. Mas tem uma solução, você pode cortar um pedaço do limão, uma fatia, e colocar ele dentro do chá. Se o chá já é klish, que não tem problema de cozinhar no Shabat, e se você cortar uma fatia do limão e você colocar dentro, você também não tem problema de espremer. Você não está espremendo, você está colocando só a fatia de limão dentro do copo. Então você vai poder ter um chá de forma permitida com gosto de limão. Mas se for dentro da salada, você pode até mesmo exprimir realmente o limão ou no peixe, aí não teria problema. Ok, pessoal, vamos seguindo em frente com a nossa folha de trabalho. Ok, vamos ver. Agora aqui o Alter Rebbe traz uma halachá em relação a picles, vamos dizer, pepino em conserva. Você pode espremer ele, aqui é o líquido da conserva, é água na verdade. Água assim é masque. O suco de laranja pela halachá não é chamado de masque, a gente falou que a gente rigora nisso. Mas pela Torá não é chamado de masque, mas a água sim é chamada de masque. Dentro do melafo do pepino em conserva com água e sal, tem água dentro dele. Você pode exprimir o pepino para tirar a água da conserva. Vamos dizer, o cara quer tomar. Tem pessoas que gostam de tomar conserva, então será que vai poder ou não? Diz o Alter Rebbe, Verakota kvushim, verduras em conserva, renashlakot, ou verduras cozidas também normais na água. É proibido você espremer eles para tomar o suco da conserva, por exemplo. Ela letzorech gufan, só se for para eles próprios, letaknam leachilá ledeikach, para consertar eles, para melhorar eles, para comer através disso. Shazem bomifare, que aí não tem a proibição de separar o líquido da comida. Kevan sheino tzarich klal, já que ele não precisa de forma nenhuma, ladavar mitparek, daquela coisa que ele está separando, daquele líquido que ele está separando do pepino em conserva, daí memehen, que é o líquido dele. O que ele quer falar? Se você, por exemplo, tem um pepino em conserva, que ele tem o líquido da conserva, água com sal ou o que for, então você pode, é permitido você espremer se você quer deixar, vamos dizer que ele está muito aguado, o pepino em conserva, você quer espremer para ele ficar um pouco menos aguado, você acha que assim é melhor comer o pepino, e aquela água vai para fora, não tem problema. Mas se ele quer tomar um pouco do líquido da conserva, ele espreme o pepino em conserva e depois toma o líquido dele, isso é proibido no Shabbat. Hamutzim, conservas, matai mutar ou matai assul lishot. Quando é permitido, quando é proibido você espremer eles. Se você espreme eles para melhorar o aspecto deles, o estado deles, você quer, por exemplo, que ele fica menos aguado, aquele pepino, menos picante, vamos dizer que o líquido está muito picante, você quer tirar um pouco, aí você pode. Mas se você quer tomar aquele líquido, aí vai ser proibido você tomar aquilo. Espremer para tomar. Roveret של הישיבה, הפוסל הישיבה, לשחוט מאכל שספוג בשמן, espremer um alimento que tem muito óleo. Vamos dizer, você tem uma sufganiá, aquele sonho de Hanukkah que está com muito óleo, um schnitzel que está com muito óleo, você quer espremer, ou uma batata que você fritou, que você quer espremer o óleo dela. Hoje em dia tem gente que cuida da saúde e tal, ou outros motivos. Você vai poder, se você vai jogar fora aquilo lá, o óleo você não vai usar aquilo lá, você vai jogar fora. Então você pode espremer no Shabat para deixar aquilo com menos óleo, como o pepino que você pode, em conserva, que você pode espremer para ele ficar menos picante. Ok, vamos seguindo então, pessoal. Ok. Vamos ver. Diz o Alter Rebbe no Safety Design, Siman Shinchav. Asheleg v'abarad,
a neve e o granizo, e todas as coisas como essas, pedaços de gelo, etc. É proibido você, como se diz, você amassar isso com a mão. Espremer, amassar com a mão, ou seja, quebrar isso em pedaços pequenininhos, que deixa azuvo memehem, para sair a água do gelo. Parece que ele está fazendo um trabalho no Shabat. Parece com um trabalho, não é exatamente um trabalho, mas parece com um trabalho no Shabat. Shebore maim halalo, é como se ele estivesse criando essa água a partir do gelo. Mas ele pode pegar um pedaço de gelo e colocar dentro do copo de vinho. Ou maim, ou num copo de água, bimota ramá, nos dias quentes, ele quer que a água fica gelada, ele pode colocar um pedaço de gelo na água. Dele para esfriar o vinho ou a água. Mesmo que o gelo vai descongelando lá dentro, vai se transformando em água. Mas como isso acontece sozinho, não tem problema. Vem no Rosh. Só é proibido você quebrar com a mão. Aí não pode, mas você coloca no copo, não tem problema. Kubiot kerach, gelos. Ma'asur uma mutar, o que é proibido e o que é permitido. É proibido você espremer, quebrar o gelo para tirar o líquido do gelo, mas é permitido você colocar o gelo dentro da bebida e o gelo vai se descongelando aos poucos sozinho. Tem um Piskei Teshuvos que ele traz uma questão, Lakpi kerach b'Shabbat, se você pode congelar um gelo durante o Shabat. Ele fala que tinha um rabino na geração passada, o rabino de Tchebin, que ele proibiu isso totalmente. Ele falou que é proibido você congelar água no Shabat. Ele fala totalmente proibido, mas a grande maioria dos rabinos discordaram com ele e quase todas as opiniões rabínicas falam que é permitido pela lei você fazer gelo no Shabat. Só que o Shmirat Shabbat, que ele fala, já que aquele rabino grande proibiu, é melhor evitar dentro do possível, exceto se tiver uma necessidade de Onek Shabbat, etc. Então a gente pode seguir a grande maioria dos rabinos que permitem fazer gelo no Shabbat, mas se não há uma necessidade especial, é melhor, dentro do possível, evitar de fazer o gelo no Shabbat. Se vai atrapalhar no Onek Shabbat, etc., então dá para se basear na maioria das opiniões que permitem. O ideal é fazer antes do Shabbat, obviamente, até não entra na questão. Aqui na apostila da Yeshiva ele traz, se você vai congelar no Shabbat um iglu, como se fala isso em português? É um saquinho, tipo um saquinho que tem suco dentro, tipo pode ser suco com gosto de uva, com gosto de morango, framboesa, etc. Obviamente é tudo artificial, né? Mas enfim, não faz diferença. E se congela isso, depois no Shabat as crianças fazem um furo e chupam, né? Em hebraico se chama iglu. Não sei até que ponto tem no Brasil. Acho que tem no Brasil, não sei como se chama isso em português. Realmente não estou lembrado. Mas ele fala que aqui é mais problemático fazer isso no Shabat, porque o gelo que a gente falou que é basicamente permitido, você não come o gelo, você acrescenta o gelo no copo. Aqui você está criando uma coisa nova, parece que está criando esse iglu, esse líquido congelado. Então aqui é melhor rigorar mais. Por isso ele fala que é bom evitar de fazer isso no Shabat. Exceto se for, vamos dizer, uma criança menor que Bar Mitzvah, ele fala Piskei Teshuvos para facilitar, foi explicar para a criança que só pode colocar no congelador a partir do Bar Mitzvah se vai evitar. Ou mesmo uma pessoa maior de Bar Mitzvah, mas essas crianças estão pedindo muito e está necessidade meio grande,
também, porque ainda assim também tem gente que permite, opiniões rabínicas que permitem, então, num caso de necessidade um pouco maior, onde as crianças estão, tipo, muito persistindo nisso, então dá para facilitar também. Mas é melhor, obviamente, o mais certo é colocar antes do Shabat, ou pelo menos, se possível, menor de Bar Mitzvah. Ok. Apesar que, aliás, eu vou falar uma coisa geral. Outras coisas, isso que a gente permite aqui, uma criança menor de Bar Mitzvah, é porque pela lei pura mesmo, maior de Bar Mitzvah também pode. Uma coisa que realmente é proibida no Shabat, você não pode pedir para alguém menor de Bar Mitzvah fazer acender a luz ou o que for. Isso é porque, como tem muitas opiniões que permitem de qualquer jeito, então a gente fala, ok, então a gente vai deixar o menor de Bar Mitzvah colocar, mas se é uma coisa que realmente é proibido, não tem isso, certo? Ok. Diz o Alter Rebbe, Seif Chafalev, Asur lefros sudar al pihavit shel ma'im lechassotá. Se você tem um barril com água, e agora o que acontece? Você tem esse barril, e dentro do barril você tem a água, e você não quer que caia sujeira dentro da sua água, aí o que você faz? Você pega um pano e cobre o barril, e aí vai proteger a água. Não vai cair lá sujeira, pó, etc. Pode ou não pode? Diz o Alter Rebbe, Assur lifros sudar, é proibido você colocar um pano, al pi havit shel ma'im, em cima do barril de água, lechassotá, para cobrir. Qual o problema? Porque você não pode. Shema itlachlech b'mayim, talvez esse pano vai sugar a água do barril, ve'avol sortó, e ele vai espremer o pano, e quando ele espreme um pano da água dele, itchayev mishum melaben, isso é uma proibição do Torá que se chama melaben. Melaben vem do assunto de quando tinha lã, eles limpavam a lã, embranqueciam, lavavam ela, e é proibido pela Torá, assim também, se lavar uma roupa no Shabat, chamado de melaben, proibido pela Torá. Agora, vamos dizer que não era água, vamos dizer se era uma coisa que não lava a roupa, por exemplo, um vinho vermelho. Vinho vermelho não vai limpar a roupa, certo? Vai, ao contrário, vai dar uma cor ruim para a roupa, não vai deixar a roupa limpa. Então, a princípio, você não estaria lavando a roupa se você espremer uma roupa que ficou, como se diz, que absorveu o vinho vermelho. Vinho branco ainda dá para falar que limpa. O vinho branco, como ele é branquinho, você pode me falar que ele limpa a roupa, mas vinho vermelho ou coisa assim, como é o que o Alter Rebbe fala. O Mikoma, como porém, Beged Shenishra, uma roupa que estava mergulhada, afilo bemashkin sheem elabnin, mesmo que ela se molhou com um certo líquido que não limpa aquela roupa, por exemplo, mergulhou na sopa, mergulhou no vinho vermelho, a sulech sortó, é proibido mesmo assim você espremer a roupa, mishum isso mefarek, porque você está fazendo mefarek. Lembra do assunto anterior? Espremer a fruta, você está separando o líquido da comida, aqui você está separando o líquido da roupa, também não pode. Shotodata dash, que se liga com aquela ideia de quebrar, separar os grãos de trigo da espiga do trigo. Como exprimir a fruta, Asura Mishum fala que é proibido porque ele está separando o líquido da fruta de dentro da fruta. Mas aqui, aqui quando ele espreme a roupa da sopa, ok, ele está separando a sopa da roupa, mas ele não precisa aquele líquido. Por isso, azul não tem nesse espremer, e surminateira, uma proibição pela Torá, ela me divrei sofrendo. Mas mesmo assim, os sábios proibiram aquilo. Concluindo e resumindo, Beged Shem Balom Imayim Vesochet, uma roupa que estava absorvida com água, e eu vou espremer aquela água da roupa no Shabat, eu tenho aqui uma proibição da Torá,
Eu tenho uma proibição dos sábios de eu estar separando o líquido do sólido, líquido da roupa. É só pelos sábios porque eu vou jogar fora aquela água. Mas eu tenho uma proibição da Torá de melaben, de limpar o tecido. Limpar o tecido quando eu espremo da água, eu estou limpando o tecido e isso é proibido pela Torá. Já Beget Shebaló Mitcholent Vesochet. Uma roupa que ela estava absorvida com chulent, e eu espremo a roupa para tirar o líquido do chulent da roupa. Então, aqui só é proibido também espremer e tirar o líquido, mas aqui é só pelos sábios. Porque aqui você não, melabeno você não tem aqui, você não está limpando a roupa. Mesmo que você espremer o chulent, a roupa continua suja do mesmo jeito. E você não está também, isso que você está separando o líquido, mefarek, separar o líquido da roupa, mas você vai jogar fora aquele líquido, você não vai tomar aquilo. Por isso é proibido só pelos sábios, mas também é proibido no final, qualquer tecido que está, a conclusão, que está absorvido tanto de líquido que pode limpar ele, como um líquido branco, uma água, etc., uma soda, aí é um rashash, os dois são proibidos, só que a diferença é, se a roupa estava absorvida com água, com soda, é proibido pela Torá você espremer. Se ela estava absorvida com sopa, com chulent, é proibido pelos sábios você espremer. Mas de qualquer jeito é proibido. Ok, o Piskei Teshuvos, ele traz uma questão da nossa época, Magvonim Lachim, usar, como se fala isso em português, Magvonim, como se limpa as crianças depois que elas fazem as necessidades, a gente tem tipo um paninho úmido, né? É uma palavra super comum, só que meu português agora me pegou aqui nessa palavra. Então a gente compra a embalagem, a gente tem várias tipo paninhos finos e umedecidos que a gente usa para limpar, especialmente se usa para bebês, para limpar e depois trocar a fralda, etc. Me fugiu da cabeça agora a palavra em português. Então, esses magvonim, esses descartáveis, esses paninhos úmidos para limpar descartáveis, quando você limpar com isso, você tem um problema no Shabat, a princípio, porque esses paninhos descartáveis, eles têm um líquido, um sabãozinho que limpa, e quando você aperta, você está espremendo o líquido que está dentro do magvon, está dentro da folha, e você está saindo da folha para o corpo da pessoa. Então, a princípio, tem um problema aqui de usar esses magvonim no Shabat. Então, tem a Isur Mishum Shrita, tem a proibição aqui de espremer eles. Veja Mekili, mas tem opiniões rabínicas que facilitam usar, e Molochetz Bekoach, se ele não aperta muito forte para tirar o líquido que está no magvon, então tem aqueles que permitem. O Rabino Vosner, ele quer permitir mais em relação a criar bebês, crianças pequenas que precisam disso. Ele não quer permitir tanto para pessoas maiores. E realmente o Piskei Teshuvos, ele vai mais pelo lado de Lachmir. No Telachmir, ele está mais pelo lado de Rigorar, isso não usar esses magvonim no Shabbat. Mas a gente vai poder, vai poder facilitar mais. Bom, primeira coisa, como ele falou antes, para crianças pequenas, se ele não aperta muito. Mas outra coisa, outra solução que a gente pode facilitar mais, Berev Shabbat, na véspera de Shabbat, ele espreme dos magvonim a maioria do líquido, até tal ponto, não está tão molhado, se você encosta o dedo fica molhado, e você encosta em outro lugar, o outro lugar também fica molhado, ou seja, só está levemente úmido, então é mais fácil de permitir. Outra ideia que também você pode fazer, você, antes de começar a se limpar, você joga água, ou melhor ainda, água com sabão naquele lugar que você vai usar o magvon, e aí não tem problema, porque de qualquer jeito vai sair de água para água, porque o lugar já está molhado antes. Então você pode molhar um pouco aquele lugar que você vai limpar
com água e sabão, vamos dizer, ou pelo menos com água, e depois, em cima disso, usar o magvon, aí também seria mais correto pela halakha. Diz o Alter Rebbe, mutar liten karkom batafshir. Você pode colocar carcom. Carcom, de novo, também me fugiu a palavra. É azafrão, acho, não tenho certeza. É um tempero que ele é bem amarelo. Aqui em Israel usa muito, no Brasil um pouco menos. É um tempero que ele tem muita cor, mas ele também tempera. Ele é amarelinho. Sei que usam ele nas receitas de mostarda, ele também ajuda a acrescentar a cor amarela na mostarda. Mas, enfim, você pode colocar esse tempero amarelo, que tem a cor amarela forte, batafshir, você pode temperar o alimento. Vem lá, rush mitshum tzover, não é chamado de você estar pintando algo no Shabbat. Shentz viabel halim, não é considerado pintar quando você faz uma cor no alimento. Latet korkom, colocar então esse korkom, esse tempero no alimento, como a gente falou, é permitido. A apostila da Yeshiva fala sobre preparar o petel, fazer o petel em português. Aqui em Israel tem mais, então, tipo a groselha, aquela groselha artificial, que você. Groselha você pega um pouco disso do suco da groselha, vamos dizer, a cor dele é vermelha, a cor de uva, e você acrescenta água e você faz o copo de groselha. Então também é permitido no Shabbat, apesar que você está dando a cor na groselha, está dando a cor na água, não teria problema. Mas ele traz aqui que usar no Shabbat Tseva Mahal são cores comestíveis. Né? A maioria das pessoas não usam isso, mas especialmente quem é mais profissional, etc. Então, e as empresas, etc., tem a Tseva Mahal, são cores comestíveis que vêm só para dar cor no alimento. Então, isso aqui não se deve usar no Shabbat. Porque como aqui, o cúrcuma, apesar que ele dá cor, mas ele também vem dar gosto. Mas essa tseva mahal, essas cores artificiais, que elas vêm só para dar cor, aí não se deve usar no Shabbat. Sabon atzoveh me'asla. Se você tem na privada aquele negócio que quando você aperta a descarga e a água sai, ele deixa, né, você tem aqui, vamos dizer, a privada, e você tem aqui preso um negocinho que quando você dá a descarga, ele tira uma cor para dentro da água, e a água fica com a cor daquele elemento. Qual seria a ideia no Shabbat? No Shabbat, você não pode deixar na sua casa isso, se ele dá cor, aquele azul, que dá aquela cor que você vê a água da privada muda a cor, depois você aperta a água, então você não pode usar isso no Shabbat, você tem que tirar isso antes do Shabbat. Se você esqueceu, você tira, é melhor tirar com leachariad, com a parte de trás da mão, se possível, se não tirar normal, mas não pode usar isso no Shabbat. Se você está na casa de uma outra pessoa, aí ele fala que lá você não, como tem aqueles que permitem, aí você não precisa tirar, você pode usar a água e baixar a privada, porque tem aqui que vou dar briot, a honra das pessoas. Então, se você está num lugar público, na casa de alguém, e lá você tem isso, você não precisa tirar. Mas na sua própria casa, você sim tem que tirar isso de lá, não pode usar isso. Ok? Diz o Alter Rebbe, האוכל תותים, aquele que come os morangos, ou shar perot tzvoim, outras frutas que têm bastante cor. Tzarich leizer, ele tem que tomar cuidado, shelo yiga beyadav, que ele não vai encostar na mão dele, tzvoot, quando elas estão com a cor daquela fruta, bebgadav, na roupa, ou bemapá, ou num pano, mishum isur tzviah, para não chegar a pintar aquela roupa no Shabbat. Aquilo, apesar que ele está estragando, não está consertando, sim está estragando.
Rola Mekalkelim Pturim, aquele que estraga, ele está isento. Como assume de Vrei Sofre, mas pelos sábios é proibido. Vejo Mekilini, tem aqueles que facilitam, Mishum Sheino Ela Derech Lichluch, porque ele só está limpando a sujeira. Vem bom Mishum Tsove Aklali, não tem aqui uma pintura no Shabbat. Vejo lá, mas o mais certo é rigorar. Mishachal Perot, aquele que comeu frutas, Shesh Bem Tseva, e aquelas frutas têm uma cor. Enagev Bemapai, ele quer limpar com um pano. O Alter fala, tem aqueles que facilitam, mas não se deve, porque ele tem uma tipo, estaria pintando aquele pano, etc. Na apostila da Yeshiva, ele traz que uma toalhinha, uma toalha, bem menos hoje em dia, a gente talvez não teria que rigorar tanto, porque a gente não costuma pintar dessa forma com frutas, seria só uma sujeira, etc. Enfim, as autoridades rabínicas hoje parece que facilitam um pouco mais nesse assunto, especialmente Mapat Niar, se for uma coisa descartável, um guardanapo, etc., aí com certeza não tem nenhum problema. Mesmo um guardanapo que não é descartável, então, como hoje em dia não se pinta com frutas, etc., então, hoje em dia tem opiniões rabínicas que facilitam nisso mais. Diz o Alter Rebbe, Enisur Minateira, não tem proibição pela Torá, ela tzovea betzeva mitkayem, somente aquele que faz uma tinta, uma pintura, que vai ficar, que vai durar, duracel. A valtzeva sheina mitkayem, uma cor que não tem uma continuação, não vai durar. Que gosta de shashar o sarak al gabei barzel, ele passou uma coisa que tinha uma certa cor, com pó assim, um pó de uma cor, não de pintar, uma tinta leve assim, meio de pó, ele passa aquilo em cima do metal, veneroche, do ferro ou do bronze, vetsual, e deu uma cor no metal, mas você faz uma soprada e a cor sai de lá, patur, está isento pela Torá. Sharei, atama virou chato. Você passa um paninho, e aquilo a cor sai. Vendo sobre a cor, não fica nada da cor. Me como assume deveria sofrer, mas mesmo assim é proibido pelos sábios pintar, mesmo uma pintura que não vai ficar, é proibido pelos sábios. Resumindo essa alahá, vamos talvez fazer até uma pergunta sobre isso, se é uma tseva, se é uma cor, mitkayem, que ela vai durar, que ela vai ficar, e vai ficar bastante tempo, isso vai ser proibido pela Torá. Seva, uma cor em nome de Kayem, que não dura, e sim você tira ela facilmente. Isso daqui vai ser proibido pelos sábios. Também vai ser proibido, só que o que é pelos sábios. Agora, o que acontece na apostila do Yeshiva, Roveret Yeshiva, Mishkefei Shemesh, a pessoa tem um óculos que quando você vai no sol ele fica com a cor mais escura. Aqui ele fala que é permitido, porque você não está fazendo uma atitude, isso o sol próprio causa no óculos esse efeito, então ele fala que a gente permite isso. O que acontece com aquele copo especial que ele tem um efeito? Quando você coloca água quente no copo, de repente surge um desenho, alguma coisa no copo, tem não sei se vocês conhecem, um tipo de copo que eles inventaram. Que a cor dele, o desenho dele muda quando você coloca uma coisa quente dentro do copo. Aqui a gente vai proibir isso no Shabbat, porque aqui você sim está fazendo uma atitude, você está colocando água quente dentro do copo, e apesar que é uma coisa que não dura, mas a gente proíbe isso pelos sábios. Já no Ray-Ban, nos óculos, você não está fazendo nada, você só está saindo e o sol está fazendo aquele efeito, então não teria nenhum problema. Ok, senhores, muito obrigado pela vossa atenção e a gente vai se aproximando das nossas metas, se Deus quiser, do Mashiach, que é a melhor meta que tem, e por enquanto fazendo o nosso passo aqui na Alahá. Obrigado por vossa participação. Tudo de bom, senhores. Shabbat Shalom, abraços e felicidades para todos.